Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos hoje aqui para estudarmos um texto da irmã Enilima da Cruz Moraes Bright. Entre outras coisas, ela é diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ela é formada em Educação Cristã, tem habilitação em Missiologia e Ministério Social Cristã, e ele é de Fortaleza, Ceará. E ela escreveu um texto chamado A Vida Não Consiste na Abundância de Bens. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando estudamos o texto, lemos a Bíblia, não tem como não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Enilima Bright. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Quero, antes de orarmos, pedir a você que compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que, como eu sempre digo, nós somos aqui quase 300 pessoas. Se cada um de nós compartilharmos com uma pessoa, serão 600 pessoas a ouvir a palavra de Deus. Isso é responsabilidade nossa, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender no que consiste ser cristão. Que tu possas nos mostrar a importância daquilo que é importante para ti. Perdoa os nossos pecados, ensina-nos, é o que te pedimos. Em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto está em Lucas 12, nós vamos ler do 13 até o 21. E diz assim, ó, quando Jesus condena a avareza. E aconteceu que neste ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu. Requereu a quem? A Jesus, né? Mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Jesus lhe replicou, homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Ele lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém? Bom, então a vida não consiste na abundância de bens. E o versículo que a irmã Enilima Bright escolheu é o 15, que diz, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Ora, irmão, então, e no que consiste a nossa vida? No que consiste? Se não consiste naquilo que a gente tem, né? Naquilo que a gente consegue amealhar durante toda a vida. E Jesus respondeu lindamente, de forma muito clara, esta pergunta. Ele estava o quê? Conversando com aquele homem, né? Que estava preocupado, de olho na metade da herança que o irmão tinha recebido. Então ele falou, Jesus é uma pessoa importante, vou lá falar para Jesus, falar para o meu irmão, ó, divide comigo. Mas a herança está ligada a bens, né? É disso que o homem estava falando. E assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas brigam por causa de dinheiro, né? Tem sempre família e pessoas estão sempre em conflito por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de coisas que a gente consegue na vida, né? Então, o que está escrito por trás das desavenças
é a avareza. A avareza que me engasguei. Que a Bíblia entende que é idolatria, como está em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Nossa, irmãos, engasguei de um jeito aqui que... Então, olha lá, Efésios 5:5, que diz assim: porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, a Bíblia diz o quê? Que a avareza é idolatria, né? E sobre esse aspecto, Jesus responde primeiramente essa pergunta com uma negativa, dizendo que a vida do homem, ó, não consiste nisso, né? Na abundância do que ele conseguiu, nos bens que ele tem, nada disso. A vida do homem não consiste nisso. Por isso, aí o texto dá sequência. Jesus conta a parábola de um homem rico que, conseguiu juntar um monte de coisa, né? E construiu um monte de celeiro para guardar todas as sementes, tudo que ele tinha conseguido produzir, coisas maiores e maiores e maiores para guardar e armazenar tudo que ele tinha produzido para depois ficar, ó, de boa, né? Amealhei um monte de coisa, consegui um monte de coisa e agora eu vou descansar. E aí esse homem, diz Jesus, estava guardando tesouros para si, mas ele não sabia os planos de Deus, né? Ele não sabia que ele não ia viver para usufruir de toda aquela riqueza. A vida de um homem consiste em ser rico para com Deus, como diz o versículo 21, né? A vida do homem, isso também acontece com quem poupou. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, o que Jesus está falando? Que a gente tem que ficar rico para com Deus, entesourar coisas que agradam a Deus. Aí ter um coração da qual o Senhor tem completo domínio, ele mora totalmente na vida daquela pessoa. É aquele que guarda tesouros para Deus e não para si mesmo. Foi o que Jesus quis ensinar, tanto aquele homem quanto a multidão, como ensina para nós hoje. A verdadeira riqueza não consiste em dinheiro, em bens, em nada disso. A verdadeira riqueza está numa vida de total dependência do Senhor, seguindo Jesus Cristo com humildade e obediência. É isso sim que é ser rico. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Não vivamos de forma avarenta, mas vivamos uma vida na total dependência e obediência ao Senhor. Que é isso que importa, né, irmãos? Bom, vou terminar agora, né, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que já entendemos que a vida não consiste em ter um monte de dinheiro, um monte de bens, por mais que a gente goste disso, não é disso que a nossa vida tem que depender. Para nós que já entendemos isso, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês também se lembrem do versículo que nós temos decorado este ano, já repetimos 345 vezes, que é o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o tesouro que nós temos que ter. Agora, eu vou me despedir com a frase do ano, dizendo o seguinte: por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, presta atenção, você não precisa ficar com medo, sabe por quê? Porque Deus já está lá,